Olá para você que acompanha o podcast Café em Prosa. Nós estamos de volta com mais um episódio para falar um pouco sobre o café. Hoje, em especial, a gente vai ter uma conversa com uma analista de mercado para a gente fechar esse mês de julho e entender quais são as perspectivas que a gente pode ter para esse próximo semestre. Eu estou aqui de novo com o meu companheiro de trabalho, Erickson Cunha. Seja bem-vindo, Erickson. Olá, Virgínia. Obrigado, estamos aqui mais uma vez com o Café em Prosa Podcast, esse que é o podcast sobre o mercado de cafés aqui do site Notícias Agrícolas. E uma das intenções aqui no podcast é trazer essas análises de mercado também para você que nos ouve ficar aí atento ao que está acontecendo com esse mercado, que tão gostoso que é aqui o nosso mercado de cafés. E hoje a gente vai ter a presença também do Fernando Maximiliano, ele que é analista da StoneX. Seja bem-vindo, Fernando, aqui ao Café em Prosa Podcast. Boa tarde, olá Erickson, olá Virgínia, um prazer enorme estar participando aqui do podcast do Café em Prosa do Notícias Agrícolas. É um prazer enorme a gente trazer um pouco da nossa perspectiva, da nossa visão do mercado de café para os nossos ouvintes aí, e eu gostaria também de agradecer aí a dedicação deles para estar nos ouvindo aqui. Fernando, a gente conversou aí algumas vezes durante até fechar esse mês de julho, a gente vem trocando ideia para saber como é que vai ficar o mercado. Como é que a gente pode fechar esse segundo trimestre? Aconteceu aquilo que era previsto pela StoneX? A gente teve alguma mudança? O que a gente pode resumir para o produtor? Então, Virgínia, primeiro só para a gente entender todo esse contexto e todo esse ambiente do mercado de café que realmente ficou bem volátil, principalmente aí no segundo trimestre do ano, devido à pandemia do coronavírus. A gente viu aí os preços de café flutuarem e por um bom período, os preços estiveram bons no Brasil, estiveram muito ruins lá fora, e toda uma situação complexa que a gente viu aí, Então, assim, para a gente já trazer um balanço, a gente entrou aí no segundo trimestre do ano, na realidade é o último trimestre do ano safra 19/20, A gente viu os preços de café arábica no mercado internacional perderem mais de 15% do seu valor, desde aí do final de março até o final do mês de julho, do mês de junho. A gente viu aí os preços de café seguindo a tendência baixista, que já foi até prevista pela nossa análise na StoneX. Para quem acompanhou perspectivas que a gente fez em abril, a gente comentou que os preços seriam pressionados pelo sentimento de ampla oferta que o mercado teria naquele momento devido à produção brasileira, e a gente viu os preços caírem. Já o preço do café robusto, Virgínia, lá em Londres, ele, na realidade, durante esse período, ele não apresentou variação. Na verdade, a gente viu a queda de $1 só por tonelada, e esse preço, essa variação, claro que foi volátil, A gente viu o preço subindo e caindo, mas o balanço final ele ficou quase que inalterado para os preços no mercado internacional. E aí a gente viu, principalmente para a arábica, essa questão da pressão nos preços devido a essa ampla oferta, Virgínia. Trazendo em consideração essa sua primeira fala, que realmente foi um mercado altamente volátil. A gente que acompanha aqui no site, a gente viu que quando o café subia muito, e quando cai também cai bastante. Eu não sou tão entendido do setor de cafés como a Virgínia, então acho bom a gente explicar para quem está nos ouvindo o que explica essa volatilidade. A gente vê que em outras commodities, apesar da volatilidade, você não vê coisas tão expressivas como acontece no café. Por que o café tem essa diferença tão grande nessa volatilidade? O que explica esses movimentos? Para a gente entender o mercado de café, e na realidade isso se aplica ao mercado de qualquer outra commodity, a commodity agrícola, a gente consegue dividir em 3 grandes grupos de informações, de fatores que vão influenciar o mercado de café. Então, primeiro, a gente já pode elencar que um dos fatores que afeta o mercado de café são a questão do clima
Então esse a gente nem entra muito em detalhe, porque o clima é uma coisa que é bem imprevisível, é uma das coisas mais difíceis de você tentar prever, né? Então tem que acompanhar a questão climática, mas isso é um dos fatores que vão afetar. E aí a gente entra em 2 outros grupos, que é a questão macroeconômica e o balanço de oferta e demanda. Então, falando, número 1, vamos falar um pouco da questão do balanço de oferta e demanda. A gente entrou o ano 2020 aí já com uma expectativa de uma grande safra, principalmente aqui no Brasil, um ano de bienalidade positiva. A gente viu que a safra em 2019 foi uma safra menor, óbvio. 2020, então, vinha aí com uma expectativa de até mesmo um recorde. E isso no início do ano. Ninguém sabia exatamente o que seria a safra, né? E a gente começou a ver novas estimativas de safra. Só que uma das coisas que traz uma grande dificuldade em se estudar, analisar o mercado de café é a grande discrepância na questão da produção brasileira. Se a gente for analisar das estimativas de todas as estimativas de safra disponíveis no mercado, existe uma amplitude que varia em 10 milhões de sacas, da menor para a maior estimativa. Então, a divulgação, a disseminação dessas informações de produção brasileira, que está ligado no balanço de oferta e demanda, ele trouxe muita volatilidade, principalmente pelas estimativas que você vê, estimativas governamentais brasileiras com números muito pequenos, mas você vê estimativas do USDA ou estimativas do mercado de forma geral, das empresas particulares, a gente viu estimativas bem maiores. Então, essa incerteza com o real balanço de oferta e demanda traz aí, provoca volatilidade. Mas esse é um cenário comum para o café, a gente tentar entender o balanço de oferta. Neste ano, a gente viu uma coisa a mais, que foi a pandemia. A partir do momento que a pandemia do coronavírus ela começou a impactar o mercado de café, a princípio, né, os preços eles subiram em um período de pânico ali que a gente viu durante aquele momento lá, com medo principalmente de haver algum problema nas entregas desse café no mercado consumidor, a questão da logística, né? Depois os preços de café começaram a cair, porque um dos pontos principais foi a questão da demanda. A pandemia trouxe aí uma grande dúvida com relação a, naquele momento, olhando para trás, né, o mercado não sabia o que ia acontecer com a demanda. Isso trouxe bastante volatilidade. E ainda, seguindo esse gancho, Edson, a gente falou, então, da questão climática, que é difícil de prever no balanço de oferta e demanda, e um outro fator, que é o fator macroeconômico. E vocês aí do Notícias Agrícolas sabem muito bem que a gente viu aí realmente uma coisa muito inesperada para o fundamento macroeconômico. A gente viu as bolsas despencarem, o dólar disparar, e tudo isso está conectado com o mercado de café. Fernando, eu vou aproveitar o gancho do Erickson fazendo essa comparação com as demais commodities. Ao que tudo indica, apesar de toda essa questão do coronavírus, as incertezas que sondou o mercado internacional, o mercado financeiro global de modo geral, o café se saiu muito bem quanto aos preços, mesmo com essas baixas que você citou agora. A gente consegue explicar o porquê isso realmente aconteceu? O cenário para o café, ele foi e ainda é mais confortável do que para as demais commodities agrícolas? Falando na questão do preço do café, né, a gente primeiro vamos dividir então entre o mercado internacional e o mercado doméstico. Porque se a gente fala do preço de café no mercado internacional, os preços estão muito baixos. Os preços, por exemplo, de café robusta, durante o segundo trimestre, eles estiveram, a média do trimestre, né? Eles estiveram com mais de 30% inferiores do que a média histórica do mercado de robusta em Londres. Então, os preços estavam muito baixos. Os preços de café lá em Nova York também estavam muito baixos. Naquele período, a gente viu o preço de café em Nova York romper o suporte do nível psicológico, né, dos 100 centavos de dólar por libra-peso e ser comercializado a 95, 96 centavos de dólar naquele momento. Então, os preços no mercado internacional, eles não estavam muito bons. Agora, quando a gente fala do mercado doméstico, sim, realmente os preços eles estavam em um dos melhores patamares, principalmente falando em café arábica. Os preços de arábica
chegaram aí a próximo aos R$600 por saca durante os meses aí de abril, maio, e isso, Virgínia, foi resultado da forte alta do dólar. Então, o dólar foi um único fator que suportou os preços de café dentro do mercado doméstico, enquanto os preços do mercado internacional estavam em patamares muito inferiores. É interessante você trazer esse dado, né? Porque um pouco antes de começar a quarentena, a gente teve lá com a Cochupé, né? A Virgínia também teve lá naquela região de Minas Gerais. E até então eles estavam comemorando, né? Que os cafeicultores ali souberam se posicionar muito bem, vendendo suas sacas aí a R$500 ou R$600, como você bem mencionou. Aí eu gostaria de saber de você, né? Ou realmente o cafeicultor soube fazer o seu dever de casa, né? O cafeicultor brasileiro soube se posicionar, soube ser competitivo aí diante do mercado internacional. Como é que vocês fazem essa análise do cafeicultor brasileiro diante desses cenários aí? Realmente, esse ano, né, foi um dos anos onde o nível de venda futura foi um dos melhores níveis, né? Então, realmente, boa parte dos produtores aí souberam lançar a mão dessa oportunidade que esse preço de mercado deu aí e fizeram bastante essa venda futura. E, inclusive, só comentando nesse sentido, né, realmente os preços de café arábica, eles estiveram muito acima da média dos últimos 10 anos. Eu não me recordo, acho que 28% acima da média dos últimos 10 anos, os preços praticados aí nesses meses que a gente viu o café próximo dos R$600. Então, realmente é um patamar. Quem observou essa questão do preço histórico, ele viu que era uma oportunidade e teve gente, sim, que se posicionou bem nessa condição. Aproveitando, Erickson, para poder já falar nesse sentido, né? Por outro lado, o preço de robusta, a gente viu aí um movimento parecido, similar com o que aconteceu com o preço de café arábica, só que os preços ainda eles estão melhores do que o ano passado, né? Mas eles ganharam ainda um valor substancial durante o segundo trimestre, mas eles ainda não estão nos patamares que já foram vistos em 2016, mas é claro que a gente tem que ter em mente que aquilo foi resultado de uma coisa diversa, que foi a seca que causou um problema sério na oferta do café robusta no mercado nacional, mas de qualquer forma os preços de robusta eles ainda estavam no patamar consideravelmente bom, se for considerar histórico do café e não pensar naquele período que a gente viu aí de 2016. Fernando, e falando um pouquinho agora, então, para esse segundo semestre, né? A gente está aí, a colheita começa a ganhar corpo, algumas consultorias falam que a colheita já está em torno de 70%, na área de atuação da Cochupé, a cooperativa fala que a colheita chegou em 50% na semana passada. Quais são as expectativas para esse segundo semestre da Stonex? O que vocês esperam? A gente deve continuar com esses patamares de preço? O produtor pode esperar um aumento nos valores em Nova York, na época da florada? Como que você tem avaliado? Eu quero trazer aqui um comentário importante que a gente até observou nesses últimos dias aí. O mercado de café, né? Ele teve uma reação muito forte nessa última semana. A gente viu os preços, se for pegar o balanço entre o dia 17 e o dia 24 de julho, né? A gente viu aí Nova York tendo um incremento de quase 9%, né? E Londres também apresentou um grande incremento. Na realidade, os preços em Londres têm seguido uma trajetória altista desde meados da primeira quinzena do mês de julho. Então, o que a gente está observando, Virgínia, inclusive até um ponto para a gente entender como que o mercado de café ele entende essas coisas, os participantes. Então, vamos lá. A gente chegava aí no segundo trimestre com um ambiente, um sentimento de ampla oferta, com toda aquela questão da produção brasileira, com o problema da demanda, mas como até foi dito no evento Perspectivas que a gente fez na Stonex, naquele momento, no fim do segundo trimestre, o mercado de café ele já digeriu todas as informações negativas, ele já interpretou todas as negativas, o mercado já entendeu que a produção brasileira é recorde neste ano de
2020-2021. O mercado já entendeu todas as questões relacionadas à demanda. É claro que é incerto ainda o tamanho desse problema ligado à demanda, mas o mercado sabe que a pandemia está lá afetando, que provocou o fechamento das cafeterias, dos hotéis, enfim. Então, as notícias negativas elas já foram digeridas. E a partir desse momento, é claro, um agravamento na questão da demanda poderia sim ser um problema sério para os preços de café, mas a partir de agora, o mercado já precificou essa questão negativa, então ele já começa a olhar outros fatores, ele já volta os seus olhos para a safra 21-22, que está no estágio inicial, a florada vai começar aí. Inclusive, a gente já viu alguma florada no café robusta, já é um café bem precoce, né, se comparado com a arábica, né? Então, já vi regiões com o início da florada do café robusta, e isso vai afetar o mercado vai ficar de olho aí, continuar de olho no clima, né? Claro, porque um clima seco e quente pode gerar um problema na florada. O mercado também já começa a voltar os seus olhos para outras origens. A gente tem aí a colheita na Colômbia, que vai começar a segunda colheita do ano deles, no segundo semestre. O mercado vai voltar os seus olhos também para a colheita na América Central, que deve começar em meados de outubro. O mercado já também vai ficar de olho no desenvolvimento da colheita no Vietnã, que só deve começar em novembro. Então aí a gente já começa a preocupar com o próximo balanço de oferta e demanda, que vai vir aí no próximo ano. Então, assim, a perspectiva é que os preços de café, fundamentalmente, eles podem seguir pressionados com essa questão da oferta em 2021, mas eles podem ter suportes aí dessas questões, das incertezas que agora começam a ser maiores do ponto de vista da oferta. E uma vez o mercado voltando suas atenções, né, para os fundamentos, né, do mercado, você mencionou aí, né, a colheita tende a ser uma colheita boa, porque o clima está favorecendo e tudo mais, a demanda continua incerta, e isso nos fundamentos indica aí uma volatilidade puxando um pouquinho para baixo, exatamente por causa do fator demanda. Mas o que eu quero entender também, né, com relação a isso, com relação aos estoques, né, o quanto os estoques podem influenciar aí nesses fundamentos. Então, Erickson, os estoques, assim, a gente acompanha vários dados de estoques, né? Então, eu vou listar alguns dos dados que são indicadores para o mercado de café, que o mercado tende a reagir, né? São os estoques certificados das bolsas, o estoque da Bolsa de Nova York, o estoque da Bolsa de Londres para o café robusta. A gente tem aí os estoques, um dos mais referenciados são os estoques da Green Coffee Association, o GCA, que traz aí os estoques de café nos portos americanos. A gente tem outros dados de estoques também que são interpretados, mas eu acho que a gente pode discorrer sobre esses dois principais estoques, que são indicadores importantíssimos, esses os certificados e os estoques de GCA. Então vamos falar uma coisa, um dos pontos é o seguinte: os estoques certificados, eles estão caíram muito, estão num dos níveis mais baixos da história. Se não me falha a memória, o do Arábica já está nos níveis que foram vistos em 2017 ou antes. Então, isso é um ponto importante. Mas, olhando para os estoques de certificado, a gente pode até tentar interpretar como uma coisa altista, porque eles estão baixos. E vamos lá. Os estoques certificados, eles são diferentes do Arábica, por exemplo, são diferentes do que de uma interpretação de estoques absolutos. São os estoques que existem mesmo de café. Então, para os estoques certificados de Arábica, um ponto que a gente tem que levar em conta sempre é que a maioria, né, a grande parte dos cafés que estão lá armazenados, certificados, são cafés de origem Honduras. E lá, o mercado de café é diferente, não é igual ao mercado brasileiro. Então, a gente não está falando de café brasileiro. Um ponto. O outro ponto é o seguinte: os estoques certificados de café, eles são interpretados como estoque financeiro para a empresa que está certificando aquele café. Só que no momento de pandemia, em todo esse ambiente em que os preços diferenciais principalmente, ou seja, os preços nas origens estão altos com relação à referência da bolsa, não faz sentido
para o agente, para a empresa, armazenar esses estoques certificados, porque existe uma penalidade de preço pelo período que os estoques ficam armazenados na bolsa. Então, neste momento de pandemia, não vale a pena para os agentes estocar café certificado na bolsa. Então, a gente já tem aí uma redução da entrada de café dentro desses estoques. E, por outro lado, para quem é uma torrefação, uma indústria lá fora, é o café mais barato do mercado. Se ele vai tentar comprar um café em Honduras, por exemplo, ele vai ter que pagar um preço acima do valor de bolsa hoje, por exemplo. Enquanto ele pode pegar e comprar um café certificado com valor inferior ao valor de bolsa. Então, nesse contexto, devido ao mecanismo dos estoques certificados, faz sentido a queda dos estoques certificados. Agora, vamos lá. Os estoques da GCA trazem os estoques nos portos americanos, eles são diferentes. E aí o mecanismo de interpretar é outro, porque realmente são uma amostra dos estoques que estão lá nos Estados Unidos. E quando a gente tem um aumento no estoque, vamos pensar num cenário esquecendo a pandemia. Se a gente vê um aumento no estoque, são duas coisas que podem estar acontecendo. Ou é uma redução na demanda, ou é um aumento na oferta, certo? Só que nesse contexto, a gente vê, inclusive, houve até uma redução, né, das exportações de arábica, principalmente nesse último mês, que é sazonal aqui do Brasil. Então, a gente vê aí que não é uma questão ligada tanto à oferta e que sim, o aumento nos estoques de CEI poderia estar ligado a um déficit na demanda. E o que aconteceu com esses estoques? A gente está falando desses estoques aqui, mas a gente não explicou o que aconteceu com eles. Então, olha só, os estoques, eles tiveram um aumento, eles aumentaram, na realidade, né, mais de 17% durante o segundo trimestre. Então, eles foram aí em torno de 6 milhões de sacas para 7,1 milhões de sacas em junho, que é o último dado que a gente tem. Então, e esse valor é ainda maior do que o que foi observado no mesmo mês do ano passado. Ele é maior do que foi observado em 2018. Então, e esse aumento nesses estoques da Green Coffee Association indicam que, de forma geral, a demanda não está conseguindo acompanhar a oferta, ou seja, a demanda está deficitária, e aí vem corroborando, né, com todo esse contexto de preocupação com a pandemia. Então, até é importante, já aproveitando essa questão da perspectiva, para quem está acompanhando o mercado de café, para quem quer entender exatamente o que vai acontecer, entender melhor o que vai acontecer, né? O próximo dado desses estoques será divulgado no dia 15. Então, dia 15 do próximo mês vai ser referente a julho. E aí já vai ser de novo mais um indicador do aquecimento dessa demanda. Se a gente vê esse estoque crescendo mais ainda, isso pode ser baixista, pode indicar aí que a demanda está deficitária em relação ao consumo, em relação à oferta, ou seja, a pandemia está realmente provocando danos mais sérios à demanda. Mas caso esses estoques venham um pouco inferiores ou com um crescimento moderado, né, um crescimento menor do que a gente está vendo, isso aí pode indicar que a demanda pode estar se recuperando. Fernando, falando um pouco dessa questão de demanda, consumo, a gente tem uma safra, como você mesmo disse, de ciclo alto entrando no mercado agora. As exportações, a gente tem essa incerteza muito grande se a demanda vai acompanhar ou não vai a oferta, mas o que a gente pode esperar dessas exportações agora no segundo semestre, que tradicionalmente seria um período em que o Brasil embarcaria muito café? Então, a gente espera, sazonalmente, né, o Brasil ele tem aí um incremento nas exportações a partir desse mês agora de julho, agosto, aí a gente espera ver um aumento sim nas exportações. Essa é uma pergunta interessante, porque a gente está falando aqui da demanda deficitária, de uma demanda menor, mas isso não provocaria uma redução tão grande assim em termos de exportação brasileira no segundo semestre. A toda essa interpretação da demanda, a gente tem que entender em relação ao balanço de oferta e demanda, mas esse café, existe a tendência que ele seja exportado, a gente espera sim
que as exportações se mantenham firmes no segundo semestre do ano, ainda mais agora com o ano em que vamos elencar, né? Apesar de toda essa preocupação com a demanda, a gente tem que entender que a gente está num ano positivo no Brasil, a gente está com a alta do dólar, ele é negativo para vários outros setores da economia, mas para o agronegócio é positivo. A gente acabou de comentar que os preços de café estão a um bom patamar devido à alta do dólar. Então, assim, isso faz com que o café brasileiro fique competitivo no mercado internacional, isso atrai compradores para o café brasileiro. E, então, assim, a expectativa, então, nesse contexto é que com o ambiente que o dólar cria para o café brasileiro, com essa entrada dessa safra, que é um ano positivo, que é uma safra grande, que é uma safra recorde, inclusive, e que esse é um cenário que é natural que a gente veja aí um aumento grande nas exportações do segundo semestre, Virginia. E aí a gente aproveita e já puxa o gancho para comentar um pouco das exportações de Robusta, porque o café Robusta, né, ele surpreendeu nesse ano safra pelo seu volume de exportação. Inclusive a gente já havia comentado isso. O café Robusta, desde no segundo, né, trimestre desse ano, né, ou seja, desde o início do segundo trimestre, a gente viu aí que ele aumentou, as exportações elas aumentaram em 144%, é um volume incrível. E por que isso? Se a gente, até com quem trabalha com café robusto sabe que alguns anos atrás as exportações eram muito pequenas, quase zero. E isso se deu devido à competitividade do café robusto. A gente viu aí o ambiente de mercado favorecendo o café brasileiro nesse contexto internacional, o que aí colocou o café brasileiro em primeiro lugar em termos de competitividade e de atratividade para os compradores lá fora. O nosso diretor aqui, o Daniel Olive, ele chegou aí para a China no segundo semestre do ano passado, e ele notou uma grande aceitação do café lá na China, principalmente entre os jovens, né? E a China tradicionalmente tem uma preferência por chá, né? Tudo mais. Mas ele viu que a penetração do café, pouco a pouco, estava avançando lá dentro da China, e isso foi confirmado por alguns especialistas que estavam acompanhando aquele grupo de viagem naquele momento. Agora, minha pergunta é, se nesse momento a China está se confirmando como um grande consumidor de café, ou se há a expectativa da China entrar, né, logo que a pandemia terminar, tudo mais, se a China vai se mostrar como um grande consumidor e quais os impactos, né, que isso pode trazer para o setor. Essa questão da China é bem interessante, né? Porque os números, quando a gente fala de China, né, os números são sempre muito grandes, geralmente é um crescimento muito grande, né, que a gente observa até em outras commodities. E assim, a questão da China a China ela tem um crescimento, sim, muito grande no consumo de café, ela tem esse ritmo de crescimento até maior do que os outros países, mas em termos de volume, a China ainda não é um grande consumidor, ela não tem um peso no balanço global do café ainda. Claro que isso não descarta a possibilidade de a China no futuro vir a ser um grande consumidor e começar a ter um papel mais importante nesse mercado. Mas assim, a questão da China é um evento que aconteceu de forma similar até no Japão, e se você pegar a história até na época do chá lá na Inglaterra, é uma transição, né, que culturalmente o povo, por exemplo, o povo japonês ou o povo inglês, eles deixaram de consumir chá. No caso da Inglaterra, né, é até uma questão de uma doença de planta que atrapalhou lá a produção, mas enfim, a questão existe uma mudança cultural que tem que acontecer para que a população ela passe a consumir mais café e deixe de consumir chá. É notório, a gente sabe que a questão do chá chinês, né, isso é uma coisa bem famosa deles, né, da China. E essa questão é o seguinte, geralmente, né, inclusive a gente já fez alguns estudos a respeito da China aqui, e é como você disse, os indivíduos mais jovens veem no café uma coisa do Ocidente, uma coisa moderna. Então consumir café para eles é moderno.
Então isso depende de toda uma mudança da geração para que isso realmente comece. Então assim, neste momento a China não tem um papel econômico muito grande, falando em café, em balanço de oferta e demanda global. Claro que a China tem uma importância lá, principalmente na região da Ásia, com os cafés asiáticos, os cafés do Vietnã, mas falando em balanço de oferta global, ela ainda não tem um papel tão proeminente, mas pode ser que venha a ter no futuro, como aconteceu com o Japão, por exemplo. Fernando, eu vou seguir a mesma linha de pergunta do Erickson na minha última questão, que é o seguinte: onde que você acha que o Brasil ainda tem espaço para conquistar mercado? Onde que a gente pode crescer? E além disso, como é que estão os nossos concorrentes? Aqui vale a gente reforçar também, trazer um pouquinho aqui pro nosso podcast, como é que ficam os cafés especiais aí para complementar a sua resposta. É incerto ainda o que exatamente vai acontecer, mas agora, considerando o cenário de pandemia e considerando o cenário de recessão econômica global, uma coisa que tende a acontecer é uma redução dos cafés, do consumo de cafés com valor agregado maior e um aumento na demanda por cafés com um custo mais barato. Então isso até pode influenciar até a questão do café robusta na mistura. Enfim, então assim, considerando esse cenário de pandemia e esse cenário de recessão global, os cafés especiais, os cafés gourmets, eles tendem a recuar um pouco, não ter aí uma demanda tão grande devido a essa questão da pandemia. Os cafés especiais são mais sensíveis, né, à questão da renda da população. Falando das origens, onde que o Brasil pode crescer, o que a gente vê é que, na realidade, o mercado que o Brasil ele tem, assim, ele tem o seu café reconhecido lá fora. A gente sabe que os cafés brasileiros, eles são cafés bons e é por isso que a gente vê esses volumes de exportações tão grandes. Claro que tudo depende também de uma questão de um ambiente de mercado que pode favorecer o mercado em detrimento de outro, é o que a gente viu, por exemplo, agora nesse cenário do café robusta, né? E claro, o café brasileiro ele tende a crescer o consumo. A gente sabe que a população vai crescer, a gente sabe que eventualmente vai acabar essa pandemia, a gente sabe que se acontecer a gente entrar num período de recessão, eventualmente esse período de recessão vai acabar e aí os cafés de maior valor agregado também podem aí ter sua demanda, ver sua demanda em recuperação. Mas o café brasileiro, a gente tem sempre a expectativa que ele sempre vai conquistar um mercado novo, o mercado começa a aparecer, igual a China, ainda muito incipiente, mas daqui a alguns anos ela pode começar a ter um papel mais importante em termos de consumo de café, e aí é um mercado que o Brasil pode estar atendendo, com certeza. Os mercados consumidores consolidados, né? A gente sabe, Estados Unidos, Europa, eles crescem, mas eles crescem a um ritmo um pouco menor. Então, realmente, existem oportunidades, né, nesses países, nessas regiões do mundo, onde o consumo ele ainda é incipiente. Onde ele é incipiente, existe espaço para ser criado um mercado. Então, e aí fazer um apanhado, né, do que a gente vê dos nossos concorrentes, né? Vou até fazer um resuminho. A Colômbia, né? A Colômbia, a gente viu uma redução lá no mês de abril, redução na produção deles lá. Eles quantificam a produção deles mensal, né? É um sistema de produção diferente e as exportações até retraíram naquele momento. Mas a gente viu que elas se recuperaram. O país segue aí colhendo a sua safra sem grandes problemas, então a oferta do café colombiano segue normal. E um detalhe também, que a produção lá do país, a gente tem expectativa aí que a produção próxima produção seja em um patamar similar, né, do que a gente viu nesse último ano. A gente aí pode comentar também do Vietnã. Então o Vietnã agora é o principal produtor de café robusta, né? E a gente observa que o país segue num período de entre safra agora. O café está no período de crescimento dos frutos, vai entrar logo no período de enchimento dos grãos, o que é importantíssimo. Aí a gente sabe que a questão climática vai influenciar,
existe uma expectativa aí até de uma quebra na produção, uma redução na produção com relação a 2019 e 2020. Então, existe uma expectativa que a produção do Vietnã vai ser um pouco menor, mas ainda existe um consenso aí, inclusive os dados do USDA falam em um número em torno de 30 milhões de sacas, mas lá o país sofreu um pouco com um período mais seco em maio, mas a chuva já voltou. Claro que ele precisa de uma condição ambiental melhor, mas as chuvas elas têm dado uma condição razoavelmente favorável lá no Vietnã. A Indonésia está colhendo, então a Indonésia também é produtor de café robusta, tem café arábica, mas o carro-chefe é o robusta. Eles estão colhendo, tiveram muito problema no início da colheita devido ao excesso de chuva, mas a colheita parece estar seguindo normalmente. Nas Américas Centrais, aí, um destaque que a gente tem sempre para a Indonésia, né, para Honduras, que é um país produtor aí de café arábica e é um dos principais competidores aí com o café brasileiro, né? Existe uma expectativa aí que em 2021 a gente veja um aumento na produção lá, em Honduras, de quase 10%. O ano passado, a produção no país ela teve problemas, foram ligados aí a questão da fertilização por parte dos produtores, um pouco de clima, aqueles preços ruins em 2019 também desmotivaram os produtores, né? Então, na América Central, de forma geral, a gente vê essa condição, inclusive os diferenciais de preços estão até altos lá, por conta também desse contexto, dos fatores. E basicamente isso, a gente vê aí, no caso, o Brasil é um grande, inclusive até a gente mostra, né, já volta a falar da importância do Brasil nesse contexto, porque, de forma geral, a gente vê aí uma redução de produção no Vietnã, a gente vê uma redução, eu falei da Indonésia que está colhendo, mas existe a expectativa de uma redução na produção na Indonésia, a gente vê uma expectativa aí de aumento de produção na Índia e em Honduras, já no outro lado da moeda, mas o Brasil ele continua sendo assim o principal produtor, é ele que traz toda essa condição de excesso de café por conta dessa grande safra que a gente tem aí, que está no caminho, né? Já está bem avançada a colheita. Muito bem, conversamos aqui com o Fernando Maximiliano, trazendo aí as atualizações de mercado de café. Muito obrigado, Fernando, mais uma vez, pela sua participação aqui no Café em Prosa Podcast. Eu que agradeço o convite para estar aqui participando do podcast, e a gente aqui da StoneX segue à disposição de vocês. Um bom dia para todos. Obrigado também, Virgínia, por estar aqui conosco mais uma vez. Obrigada, Erickson, mais um episódio indo para o ar. Eu queria aproveitar para deixar aqui aquele convite para os nossos ouvintes seguirem as redes sociais, tanto do Notícias Agrícolas, como do Café em Prosa no Instagram. Vou deixar aqui mais uma vez, @caféemprosa_NA. Lembrando que estamos em todas as redes sociais, como a Virgínia bem disse. Então, compartilhe essas informações, esses conteúdos com seus colegas, produtores rurais, para que todos sejam os mais bem informados do Brasil. E quem vê esse conteúdo no YouTube, a gente está no YouTube também, lembrar aí de se inscrever no nosso canal, ativar seu sininho para receber seus alertas aí por e-mail, seus alertas aí no seu celular, para não perder nenhuma novidade aqui dentro do site, dentro do nosso YouTube. Muito bem, pessoal, eu sou Erickson Cunha, para o site Notícias Agrícolas. O Café em Prosa vai ficando por aqui. Até semana que vem. Um abraço.